Bom, dando continuidade, eu quero convidar a mesa para a gente estar falando agora sobre possibilidades terapêuticas dos fitocannabinoides na prática clínica, fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, o Dr. Cleison Farias, fisioterapeuta, e a doutora Roberta Vieira, fisioterapeuta. Bom dia a todos. Agradecer imensamente a Marilene pelo convite de estarmos aqui juntos, né, nessa construção e principalmente numa quebra de paradigmas, né? Hoje, orgulhosamente aqui representando o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o CREFITO 2, que apoia irrestritamente a prescrição de fitocannabinoides pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, os quais prescrevem cotidianamente. E aí o meu papel aqui é quebrar algumas barreiras imagináveis. Hoje fazemos parte, da Comissão de Direito de Saúde da OAB Bangu, fazemos parte como membro da comissão da OAB RJ na Comissão de Direito Canábico, estivemos lá na realização do primeiro congresso, teremos o segundo agora em 2024, foi um grande sucesso e de forma multiprofissional, mostrando que vários profissionais prescrevem e podem levar esse benefício aos seus pacientes. Então, dentro dessas barreiras imagináveis, nós temos aí a prescrição. Nós temos que mostrar, principalmente à população, que a fisioterapia, a terapia ocupacional, é muito mais do que a gente imagina. Hoje temos aí 54 anos de criação das profissões, então somos relativamente comparados a outras profissões bem recentes. Estamos aí 54 anos, amadurecendo, e nesse amadurecimento, a prescrição hoje, a realização de procedimentos injetáveis, e hoje o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional não estão limitados a tratar somente um segmento do corpo, eles tratam de órgãos, sistemas e tecidos. Então, não tendo limite, para tratar, seja internamente ou externamente, os nossos pacientes. Para a gente falar, e a minha fala vai estar em cima de algo bem básico, que é o diagnóstico. Quando nós pegamos para falar sobre doença, pela Organização Mundial de Saúde, em saúde nós sempre vamos falar em doença. A Organização Mundial de Saúde gerou um panorama de um sistema de doença, na realidade, onde mesmo na prevenção você preconiza a ausência da doença. E aí a doença, ela participa de tudo. E seguindo ela, temos o CID. O CID está presente. E o CID, como a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, não pertence a nenhuma classe profissional. Elas se complementam e estão presentes, a Classificação Internacional de Diagnósticos e Agravos Relacionados à Doença, que é o CID. CID não é Código Internacional de Doenças. Ele está presente em todo prontuário. E todo profissional tem que ter essa habilitação de estar colocando ali o CID. Hoje temos já o CID-11, que ainda não entrou na prática clínica como prescrição, mas já temos que estarmos aí nos ambientando, porque mudou muito a classificação, principalmente dentro do TEA, trouxe uma atualização aí com uma escrita melhorada, que valoriza a condição dos nossos pacientes. Então, aqui uma grande confusão que já se inicia, que área de saúde não é área médica. E isso é um grande conflito desde a formação, principalmente da Anvisa. Medicina é arte de curar, e todo profissional tem o seu. Mas, mundialmente, essa palavra medicina se ligou a um profissional. E isso causa diversos problemas na gestão, porque medicina se quer preconizar ou dar prioridade a um determinado profissional, e isso inviabiliza a atuação dos outros. Por exemplo, na Anvisa, tudo que nós usamos na área de saúde, seja um frasco, uma máscara, uma luva, tudo é considerado e classificado pela Anvisa como um produto médico. E deveria ser produto em saúde.
Então, isso já é muito antigo, né? Quando nós vemos no tarjamento dos medicamentos sob prescrição médica, não quer dizer que é sobre profissional médico, e sim sobre a prescrição do profissional habilitado. Vou mostrar mais à frente que nós tivemos esse ano 2 vezes na Anvisa, e uma das colocações que fizemos foi de uma nota justamente da Anvisa esclarecendo isso, porque isso gera conflitos no mercado, porque muitas vezes é entendido que prescrição médica é prescrição do médico, e não é, justamente por essa classificação que possui 5 níveis de produtos médicos. E aí, quando a gente está lá na OAB, né, existe uma comissão que a gente faz parte, que é Direito Médico e Saúde. Aí, ou o médico não está dentro da saúde, ou a saúde não contempla o médico, né? Que todos nós estamos dentro da área de saúde, né? E aí, caindo no diagnóstico, né? Existe apenas um diagnóstico, que é o diagnóstico nosológico, o diagnóstico da doença. Conforme a gente viu, né, pela perspectiva da OMS, temos que ter a doença como base, e dessa base, cada profissional segue com a sua finalidade. O fisioterapeuta terá a finalidade fisioterapêutica, o terapeuta ocupacional a terapêutica ocupacional, o dentista a odontológica e assim por diante. Mas o diagnóstico é sempre o mesmo, o diagnóstico é o nosológico. Então, o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ele deve estar empoderado da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que é o CID, a classificação internacional de funcionalidade, o diagnóstico privativo dele, que é o fisioterapêutico, e o diagnóstico próprio, que é o nosológico. Não podemos mais sustentar, já tem 10 anos, que existe um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico médico. Isso não existe, porque na Lei 12.842, onde é a única lei que define o que é um diagnóstico nosológico, e é uma condição aqui definida pela interrupção, cessação ou distúrbio da função, sistema ou órgão do corpo, e essa definição aqui já está lá na nossa COFITO 8, que é da década de 70. E para termos um diagnóstico da doença, temos que ter pelo menos 2 desses 3 itens aqui. O primeiro, agente etiológico reconhecido. Se eu tenho contato pela primeira vez com o paciente, muitas vezes eu não conheço, vou estar investigando. Mas qualquer paciente me dá grupo identificável de sinais e sintomas. Toda consulta tem sinais e sintomas, de alguma maneira, para qualquer profissional. E, em cima desses sinais e sintomas, crio hipóteses diagnósticas que eu vou descartar ou confirmar através de testes, exames complementares. Então, terei aqui alterações anatômicas ou psicopatológicas. Então, em todo momento, tem o grupo 2 e o grupo 3. Então, a todo momento, o profissional fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, faz diagnóstico da doença. Mas, assim como as doutoras falaram na odontologia, a gente tem uma barreira muito grande até pelo profissional, porque a gente tem 54 anos e muitas das vitórias não avançaram. E, para mim, a principal delas é o diagnóstico, que é a base de tudo, é a base de qualquer prontuário. E isso impacta na prescrição de cannabis, porque muitas vezes ou se afirma que, e é uma realidade, né, que o diagnóstico é tardio, né, para diversas condições neurológicas, onde esse diagnóstico não está na mão de um profissional. Esse diagnóstico pode ser feito por vários profissionais, e isso, se a gente falar em SUS, o SUS é perfeito também, ele não preconiza nenhum profissional. O SUS é universal. Então, dentro desse diagnóstico único, né, eu sempre gosto de fazer essa comparação de uma mecânica com um profissional de saúde, que é feito da mesma forma. E, às vezes, na fisioterapia, a gente ainda vê profissionais que falam que não fazem diagnóstico clínico. O clínico, pela epistemologia, é inclinar. E o mecânico faz diagnóstico clínico. Ele se inclina, né, sobre o veículo. Se digitar aí diagnóstico clínico do automóvel, vai aparecer vários lugares fazendo. Mas se criou, né, essa barreira imaginável que o diagnóstico clínico seria de um profissional não fisioterapeuta ou não terapeuta ocupacional. E os dois são feitos da mesma maneira,
né? Se tem um problema lá, você leva até o profissional, apresenta sinais e sintomas, ele cria hipóteses e usa equipamentos para confirmar ou não esses sinais e sintomas que você apresentou. Então, da mesma forma, o diagnóstico é para mostrar que é feito igualmente por qualquer pessoa que vá diagnosticar algo, seja na saúde ou em outra área de atuação. E aí, por fim, ele vai dar a sua conclusão diagnóstica e a proposta terapêutica, né? Mostrando, né, a autonomia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, essa autonomia desde 69, né, do nosso decreto-lei, e foi reafirmada com essa vitória no STF, no final do ano passado, onde ele reafirma que o fisioterapeuta faz a elaboração do diagnóstico e pedido de exames complementares. Então, isso, muitas vezes a gente ouve falar, não, a partir de agora, não tem a partir de agora. Esse ataque, esse processo foi ao decreto-lei de 69. E aí, quando a gente fala de exame complementar, né, o gargalo que existe ainda hoje é a ANS, Operadora de Plano de Saúde, que desde 2020 o CREFITO 2 buscou um parlamentar, entregou um projeto de lei que está em andamento, que visa mudar. Hoje a lei determina que o plano é obrigado a aceitar pedido de médico e dentista. Então a gente visa mudar essa lei inserindo o fisioterapeuta. E quem tem a ganhar com isso? Todos. Porque o profissional que fala, não, mas eu não atendo plano de saúde. Mas você atende particular, mas os exames que você solicita, o seu paciente poderia fazer pela operadora. Se você precisa de um procedimento que necessite alguma outra intervenção, ele pode usar o hospital. Então, esse processo está lento, né? Vai ser fácil vencer? Não vai. Né? O plano é obrigado a aceitar, ele não é proibido de aceitar de outros profissionais, mas ele não quer abrir, né? Ele pensa em lucro, não pensa em saúde de ninguém. Né? Então, ação, porque liminar se cumpre, não se discute. Então, existem liminares que obrigam a realização de exames solicitados por fisioterapeutas, né? Mas isso não esbarra na lei, né? Está se cumprindo só a determinação judicial. Ele não pode ali nem questionar que a lei diz que ele não é obrigado a aceitar, ele tem que cumprir a decisão judicial. Né? Aí são caminhos diferentes que tomaram. Sim, por isso é mais fácil a gente mudar a lei, né? Que aí vai mudar e vai ficar uma coisa sem precisar de uma briga judicial. E aqui só um recorte lá da decisão, né? E aqui um recorte que é importantíssimo, né? Todos saberem, né? Quando a gente digita no Google, lei do ato médico com vetos, aparecem 10 quadradinhos como este. Onde foram, do lado esquerdo, tem um trecho que foi vetado da lei e à direita a justificativa. Então, esses 10 quadradinhos aqui, eles mudam muita coisa na área da saúde, no acesso à saúde da nossa população. Mas se passou 10 anos, isso foi em 2013, e a gente não vê os profissionais ecoando essa vitória, né? A gente vê muita fake news, dizendo que diagnóstico é com o médico. O CREFITO 2 vem constantemente entrando com ações judiciais para quebrar essas fake news, porque isso engana não somente os profissionais, mas principalmente os nossos usuários. Essa aqui é a doutora Sônia Guzman, que é a CREFITO número 1. Né? Ela foi presidente do COFITO, e lá na COFITO 8, como eu mencionei, na década de 70, já falava que era um ato privativo do fisioterapeuta prescrever. E passou aí mais de 50 anos e essa palavra ainda não ecoa, né, de forma clara e limpa, né, entre os profissionais e a população como em geral. Né? A palavra prescrição ficou muito presa a um outro profissional. E a gente tem que quebrar, né, esse paradigma, e hoje aqui falando da prescrição dos fitocannabinoides. No nosso Código de Ética já foi proibido a prescrição de medicamentos, no de 78. Mas ele foi atualizado em 2013 também. 2013 foi um grande marco. E a proibição
foi retirada. Então, se algo existia, era proibido, foi retirado, não é mais proibido, é permitido. Aí, entrando na prescrição de cannabis, desde 2010, né, regulamentado pelo COFITO, a prescrição de fitoterápicos, tanto para o fisioterapeuta quanto para o terapeuta ocupacional. Ainda pegando vetos da lei, né, mostrando que as profissões são muito mais do que a gente imagina, um procedimento invasivo, que a gente ainda tem a crença de que usar uma agulha é um procedimento invasivo, a única lei que traz uma definição é a 12.842, onde ela afirma que um procedimento invasivo é a invasão de orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Então, usar uma agulha não é um procedimento invasivo. Não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo. E lei é para ser cumprida. Mais à frente, tivemos o Acordo 611, que dentro das abordagens, um dos tópicos são os fitoterápicos e fitofármacos, que aí vão estar incluídos os óleos, tanto importados quanto das associações. Dentro ainda de qualquer especialidade do fisioterapeuta, diz que ele pode usar recursos, de forma isolada ou concomitante. E aí cita alguns, e aí a maioria das resoluções são de 2011. E aí em todas elas tem aqui, ó, entre outros. Para mim, eu estou vendo aqui, ó, fitocannabinoides, THC, CBD, estou vendo tudo escrito aqui. E todo especialista deve ter o domínio da farmacologia aplicada. Dentro do site do CREFITO 2, hoje o profissional fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional pode emitir uma receita digital que cumpre todas as exigências da RDC 660. A receita aparece aqui com o nome do paciente, data de nascimento, CPF, a descrição do que é prescrito, e aí se gera a receita. E aí a grande pergunta, né? Podemos? Era um videozinho, mas não rodou, não. Era abrindo a... O CREFITO 2, os conselhos regionais, eles não podem fazer regras. Eles dão apenas interpretação para elas. E o CREFITO 2, que abraça a jurisdição do Rio de Janeiro, deixou claro, aqui através do parecer 01 de 2023, que pelos motivos supracitados, o parecer dessa autarquia é favorável à prescrição da terapia canabinoide através de compostos ricos em canabidiol e ou outros fitocannabinoides. Desculpa, eu interromper, né? Eu tenho muito interesse no trabalho, então estou buscando antes de fazer até o curso da doutora Roberta, que está presente ali, né? Uma excelente profissional, né? E eu queria te perguntar, eu assisti a palestra de vocês lá no Universo também, na faculdade aqui, né, falando sobre o canabinoide, inclusive com a Usa-Hemp, né, a empresa que a doutora havia citado anteriormente, que está prestando serviço da divulgação dos produtos. Aí tinha muitos fisioterapeutas, então a gente entendeu que poderia prescrever, mas aí eu, como tenho consciência, eu vejo que não é bem dessa forma. A gente tem que procurar conhecimento, fazer curso, se especializar. O que CREFITO diz em relação a isso hoje? Porque, né, a pessoa tem que fazer uma prescrição, porque você vai dosando de acordo, tem que retirar, tem que colocar, até saber a dosagem certa para aquele paciente. Como é que o CREFITO se posiciona em relação a isso hoje? Porque foi entendido que qualquer pessoa, de repente... Qualquer fisioterapeuta está habilitado a prescrever, mas como as doutoras dentistas falaram, a habilitação, ela esbarra na capacitação. Eu sou capacitado, uma vez que tratando de fitocannabinoides, nenhum profissional de saúde aprendeu isso na sua graduação. Então, todo mundo para prescrever, e isso não vale só para os canabinoides. Um aparelho que é lançado, eu vou comprar e usar? Eu tenho capacidade técnica para utilizá-lo? Isso acaba não tendo uma regra explicando isso, que isso seria o óbvio, né? Eu não posso estar usando uma ferramenta que eu não sou capacitado. É a mesma coisa de eu estar habilitado a dirigir, né? Geralmente, quem não sabe dirigir, na autoescola só tira a habilitação, mas sai sem saber dirigir, né?
E aí eu pego o carro e posso sair, vou viajar, vou entrar num trânsito aí do Rio de Janeiro, eu posso? O risco é meu, eu estou habilitado. É a mesma coisa da prescrição, você vai assumir o risco? Né? Existem danos possíveis, você vai assumir? O risco é exclusivamente do profissional. E o conselho está lá, alerta, né, para estar entrando com um processo ético disciplinar para uma possível imperícia, negligência, imprudência dos profissionais. Pegando, né, a RDC 660, né, ela afirma que é mediante a prescrição do profissional habilitado. Quem habilita não é a Anvisa. Ela já deixou isso claro várias vezes. Quem habilita é o conselho de classe. Tanto é que se fosse para um profissional A ou B, dentro aqui da descrição, ela não estaria colocando aqui a data, assinatura, número do conselho do registro do profissional prescritor em seu conselho de classe. Colocaria aqui CR1 e CR2. Não perderia tempo escrevendo isso tudo aqui. E aí, preferencialmente, forma eletrônica subscrita pelo profissional habilitado, que é o que o nosso site hoje possibilita. Assinatura eletrônica, nome do produto, e os profissionais têm prescrito sem qualquer problema. Né, com a solicitação da autorização da Anvisa, né, aí muitos falam, não, mas aqui sai CRM, então dentista também não pode prescrever, porque dentista não tem CRM. Né, aqui ainda continua saindo errado mesmo para o dentista, que foi incluído lá no ano, né, esse ano, né, descrito, mas aqui não foi alterado. E aí lá, quando é preenchido, a gente deixa CREFITO e o número do CREFITO. Essa é uma prescrição agora de agosto. Né? No Rio de Janeiro, temos a Lei 8872, que dispõe sobre a política de prevenção da saúde, incentiva a pesquisa com cannabis medicinal e dá outras providências para as associações, que deverão obrigatoriamente contar com um profissional farmacêutico, médico e fisioterapeuta para indicação, acompanhamento e tratamento. Então, assim como a gente tem a RDC 660 falando dos óleos importados, nós temos essa lei que fala das associações. E aí as mudanças, né? Temos que ter sempre quebra de paradigmas, né? O canal Cannabis e Saúde é o que mais divulga, né? Até essa semana divulgou, né, sobre a Abrario, não sei se foi essa semana passada, e aí ela fez 2 reportagens, né, comigo e com o Dr. Rafael, lá de Brasília. E aí, as mudanças, né, embaixo de cada tópico, lá de cada entrevista, aparecia sempre isso aqui, né, o importante, o acesso legal a cannabis é permitido mediante indicação. Antes da minha reportagem, estava aqui escrito só um profissional. Aí aqui já tinha mudado, né, de um profissional de saúde habilitado. Mas aí na continuação, caso você tenha interesse em iniciar um tratamento, consulte um médico com experiência, né, e ficou contraditório. Aí quando foi na reportagem do Rafael, aí já ficou lindo. Né? Caso você tenha interesse em iniciar tratamento com canabinoides, consulte um profissional com experiência. Não fica bonito? Não dá briga, né? Fica ali sem necessidade de atualizar, cobrindo todo mundo que é habilitado. Não sei se o profissional A, B ou C é habilitado. Tem que ver com o conselho dele. Mas ali já fica abordando todos. Tivemos aqui por 2 situações na Anvisa, né, esclarecendo esses fatos. Tivemos lá com o nosso querido Ladislau também, né, uma pessoa aí entregue, né, à luta pela causa. E o impossível existe até que alguém duvide e prove o contrário. Né? Isso que o CREFITO 2 vem mostrando, vem incentivando a capacitação dos profissionais. Estamos realizando capacitações em prescrição de cannabis, tanto na nossa sede, como nos 92 municípios aqui do Rio de Janeiro. E ficamos à disposição, agradecendo mais uma vez a Abrario, essa parceria, e onde quem tem a ganhar, principalmente, é o nosso paciente. Temos que estar ali apenas como um meio, né? Um meio para dar o acesso a eles. Muito obrigado.
Bom dia a todos, a todas presentes. É um prazer estar aqui, né, com a Marilene, tão querida. Acompanho tanto sua luta, minha amiga, mesmo que à distância. E é um prazer realmente poder te abraçar de pertinho. E estarmos aqui conversando, né, nessa manhã de sexta-feira chuvosa. Todos vocês que se levantaram, enfrentaram o trânsito de Niterói para estar aqui. Vou me apresentar formalmente. Eu sou a doutora Roberta Vieira, sou fisioterapeuta há 15 anos. Atuo, dentre outras possibilidades terapêuticas dentro da fisioterapia, eu também atuo com a prescrição e o acompanhamento terapêutico, né, de medicamentos, de produtos à base de cannabis. E eu gostaria de falar do porquê, o porquê que eu entrei para essa área. Geralmente, a gente aprende as coisas ou na dor ou no amor, não é assim que a gente ouve falar? Então, qual foi a minha dor que me fez mergulhar intensamente nesse mundo canábico? Eu tenho um filho com 5 anos hoje, que é o João, e o João ele é autista, né? É autista nível 3 de suporte. O João teve o diagnóstico bem cedo, né, por eu ser da área da saúde, eu trabalho com fisioterapia pediátrica há muitos anos, eu sempre observei muito o desenvolvimento dele, e aí a gente pôde perceber, né, que o desenvolvimento não estava como esperado, que, em dado momento, ele teve regressões nesse neurodesenvolvimento, em aquisições motoras. Ele era uma criança que, com 1 aninho, ele andava. Com 1 aninho, ele falava as primeiras palavrinhas, ele se alimentava de alimentos sólidos, ele sorria, ele olhava no olho. E, em determinado momento, ele dormiu, sempre teve um sono muito conturbado, distúrbios do sono. Né? Em determinado momento, ele dormiu, teve uma convulsão, e, no dia seguinte, acordou e não andava mais. Tentava se levantar e caía. Tentava se levantar e caía. Quando conseguia ficar de pé, já subia para a pontinha do pé. Distúrbios sensoriais. Né? Então, as regressões foram aparecendo muito nitidamente para nós. Né? Meu marido está aqui presente, pai do João. E, com aquele desespero de ver o seu filho perdendo habilidades, todo o meu conhecimento técnico, científico, de anos de profissão e estudos, parece que sumiu. Veio só o desespero da mãe. E agora? Meu filho não anda. Cadê as palavrinhas que ele falava? Tentava oferecer alimento, ele não comia. Depois desse episódio, ele ficou 2 anos sem aceitar uma alimentação sólida. Dentre outras 1000 coisas que eu poderia passar o resto do dia aqui conversando com vocês, de habilidades perdidas e luta para reconquistar. Então, isso foi... Ele nasceu em 2018, isso foi em 2019. No meio dessa tentativa de interpretação todas, né, de sinais e sintomas, de regressão do neurodesenvolvimento, a gente estava enfrentando uma pandemia. Então, reclusões, né, falta de acesso, a gente não conversava com outras famílias, com outras pessoas, consultas com outros profissionais online, isso, né, distanciava, a gente não estava acostumado ainda com consultas, né, na área da saúde online. Então, assim, foi um terremoto, foi um vendaval, foi um furacão. E aí, nesse momento, eu comecei a aprender sobre o autismo. Né, a gente ouvia falar, eu sabia muito superficialmente, mas, nesse momento, eu comecei a me dedicar dia e noite sobre o autismo. E, paralelamente, sobre como eu poderia modular todos esses comportamentos, todas essas disfunções, todas essas regressões, para que eu pudesse ter o meu filho de volta, né? E as suas habilidades também. Então, esse pequeno enredo aí inicial é para poder falar como eu comecei com esses estudos e estou até hoje. E quando eu falo 24 horas por dia, gente, é 24 horas por dia. Eu sou assim muito incansável, porque eu aprendo o A, eu quero entender o porquê do A, eu quero chegar no B, e aí, quando a gente entende o B, a gente quer entender o A mais B, o que causa. E isso é fundamental quando a gente fala de fitocannabinoides,
né, que são as propriedades terapêuticas presentes nas plantas, porque é o que já conversamos hoje, o doutor Clailson trouxe, as colegas também da odontologia trouxeram, nenhum profissional da saúde, até agora, né, aprendeu isso na sua formação, na sua graduação. Então, se a gente não martelar, não estudar, não minerar, né, para entender aonde está todo esse material, nada vai vir de graça. Né? E a quebra de paradigmas tão importante, né, que o doutor Clailson também trouxe, e as meninas da odontologia também, é exatamente isso. Né? As meninas com carinho, né? As doutoras da odontologia, porque eu tenho carinho por vocês. Mas, assim, é isso. Por que achar que a área da saúde ela está centralizada em um único profissional? E profissional esse que muitas vezes é negacionista, não é apoiado pelo próprio conselho, né? Prefere e precisa, pelas resoluções do seu conselho, prescrever diversos outros medicamentos, primeiro, que dão reações adversas, efeito rebote, não dão resultados, né, neuroevolutivos positivos, já comprovadamente cientificamente, e nós não temos essa necessidade de passar por várias outras prescrições antes, porque o nosso conselho ele nos apoia. E podemos prescrever, né, já de primeira escolha para os nossos pacientes. E isso faz toda a diferença na saúde da sociedade, no geral, na saúde da população. Porque você já consegue, logo de primeira escolha, claro, né, dentro de uma avaliação consciente, de um diagnóstico, de uma anamnese rica e aprofundada, com critérios. Né, se aquela pessoa, dentro das suas disfunções, ela for... você perceber, dentro da sua avaliação fisioterapêutica, terapêutica ocupacional, que ela vai se beneficiar do uso do medicamento, seja ele por óleo, por spray. O spray é excelente, porque ele tem uma ação rápida na mucosa intranasal. Né? Temos também pomadas, cremes e gels, que eu trouxe aqui um vídeo que a gente vai poder ver o quanto... dentro de cada atendimento fisioterapêutico, isso pode vir a enriquecer. Né? Tem alguns profissionais, colegas, que perguntam, mas aí você vai deixar de atender com os demais recursos e vai passar só a prescrever? Não, gente. É mais uma pecinha do quebra-cabeça dentro de várias ferramentas que nós, como profissionais de saúde, temos. Então, é mais uma. É para vir a somar. Tá? Então, é por isso que eu coloquei aqui como título mais acesso para a sociedade. E quando a gente fala de acesso, é isso. Né? Quantas pessoas podem ser beneficiadas, quantas crianças, quantos adultos, até porque as indicações, nós já sabemos, temos estudos científicos provando, né, realmente resultados para dores crônicas, para TDAH, para autismo, nas suas disfunções sensorimotoras, comportamentais, posturais, ganho de força muscular em crianças com paralisia cerebral. Então, o que eu vim conversar hoje com vocês é um pouquinho disso. Mais acesso para a sociedade e mais ferramentas para o nosso arsenal terapêutico. Aqui um breve currículo. Formada pela FRAIS em 2008, sou membro da Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde do CREFITO 2, sou pós-graduanda em Neurociências na UFRJ, possuo pós-graduação em Cannabis Medicinal e Fitoterapia, sou prescritora de canabinoides, como já falei, e dentro disso tudo, né, é aquilo, o que é mais importante para o meu entendimento real, é essa minha vivência, 24 horas por dia, modulando, reconhecendo, entendendo, ajustando dose com o meu filho. Não há escola maior para mim do que essa. Né? Porque a minha fala, gente, sempre vai em ondas. Eu sou mãe
e eu sou profissional da saúde. Então, eu busco, sim, o entendimento técnico, científico aprofundado. Eu sou professora na área, eu sou docente de pós-graduação, então eu passo para os meus alunos isso, mas a vivência eu não consigo passar, por mais que eu queira, né? Só quem sente na pele, quem é mãe atípica é que entende, pai atípico é que entende. Então, nós, do CREFITO 2, que é aqui do estado do Rio de Janeiro, viemos visitando, né, estamos visitando, o próximo município é o município de Mendes, vários municípios do estado do Rio de Janeiro, e a gente pode ouvir, sentir de pertinho os profissionais, não só da saúde, da educação. A gente tem tido essa grande chance de ouvir, de participar, de escutar. Onde é que está o problema, né? Em que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? E aí, com tanto as capacitações para o autismo, quanto as capacitações para fitocannabinoides. E aí a gente tem rodado aí os municípios do Rio de Janeiro, ouvindo subsecretários da saúde também, participando da escrita de projetos de lei em alguns municípios, participando de audiências públicas, porque não adianta, a gente não consegue separar a política, né, do desenvolvimento que a gente precisa. Porque tudo isso é política, né? Esse ato aqui é um ato de política. A gente está, nesse momento, debatendo, escutando, um dando uma ideia, outro dando outra, e aí a gente vai construindo. A política ela precisa ser construída. Fisioterapeutas estão conosco desde a gestação até o último suspiro das nossas vidas. Dentre as especialidades, né, da atuação fisioterapêutica e terapêutica ocupacional, existem várias. E, às vezes, quando eu falo, por exemplo, para alguém pergunta, você trabalha com o quê? Eu falo, eu sou fisioterapeuta. Aí a pessoa fala assim, eu estou com uma dor no meu ombro, e, olha, a minha coluna. Por quê? A sociedade, a população entende, às vezes, que o fisioterapeuta ele trabalha só com dor. Ele trabalha só com coluna, ele trabalha só com osso. E não, a minha atuação nem é essa. Eu atuo com pediatria, com neuropediatria, eu sou fisioterapeuta neuropediátrica, eu sou fisioterapeuta pediátrica. Né? A minha atenção em outras disfunções. Claro que se meu paciente apresentar uma dor no ombro, uma desestrutura óssea, né, uma lesão óssea, uma lesão muscular, é óbvio, né, que eu vou atendê-lo para isso, eu vou me atentar, eu vou avaliar. Mas o meu olhar é para o neurodesenvolvimento, o meu olhar é para o desenvolvimento infantil. E aí eu sempre sorrio assim, falo, E aí, quando há uma brecha maior, eu explico, olha, mas a fisioterapia ela é grande, existem várias formas de atuação e várias áreas, né, de especialidade. Então, aí aqui eu trouxe algumas, tá, para a gente conversar e entender um pouquinho. Estamos 24 horas nas UTIs, né? Nós atendemos pacientes de baixa, média, alta complexidade. Estamos dentro de centros cirúrgicos, com a atuação pré, intraoperatória e pós-operatória, atuando no controle das mais diversas dores e disfunções. Saiu 2 vezes as dores e disfunções. Atuamos nos cuidados paliativos, e quando a gente entende, né, quando a gente pensa em pacientes, por exemplo, de alta complexidade, ou pacientes em cuidados paliativos, a gente sabe que é uma demanda muito diferenciada. Né? A gente sabe que aquele paciente ele vai ficar acamado, ele pode ficar acamado por muito tempo. Muitas vezes, o controle da dor desse paciente é feito via opioides, que a gente já sabe também que causa, né, diversas reações, aí, diversos malefícios ao nosso organismo. Então, quando a gente pensa na utilização dos produtos à base de cannabis, e a gente entende que podemos minimizar esse impacto e diminuir o outro tratamento medicamentoso que esse paciente já vem fazendo, a gente traz para ele, né, melhores resultados, melhor qualidade de vida. E aí eu coloquei aqui, né, o sulfato de morfina, por exemplo, é uma medicação essencial dentro dos cuidados paliativos. E trata-se de um analgésico opioide forte, mas aí a gente poderia até colocar muito forte, fortíssimo.
né, com alto potencial para alívio dos sintomas, realmente. Mas o que traz além desse alívio dos sintomas, né? Quais são os malefícios? E quando a gente pensa, né, em trazer para o nosso paciente, oferecer os efeitos da cannabis no tratamento da dor, esse paciente que está em cuidados paliativos, a gente sabe que o canabidiol prolonga os efeitos do THC, que é excelente na analgesia. E, ao mesmo tempo, ele atenua alguns dos seus efeitos, né, alguns dos efeitos psicoativos do THC. Então, é um equilíbrio perfeito que a própria planta nos traz, né? A planta de cannabis, ela não vai ter só o canabidiol, ela não vai ter só o THC. Né? Já foi apresentado aqui diversos fitocannabinoides, diversos terpenos, diversos flavonoides. São componentes todos de uma planta e é isso que você recebe no seu vidro. É isso que você recebe no seu spray e é isso que você recebe no seu creme. Todas essas propriedades terapêuticas trabalhando em conjunto para trazer a homeostase. E o que é a homeostase? Exatamente o equilíbrio do nosso corpo, dos nossos sistemas. Né? Sabemos que a vaporização fornece um efeito rápido para a dor. Sabemos que o spray nasal também fornece esse efeito rápido para a dor. A potência analgésica de 10 mg de THC é igual à potência de 60 mg de codeína. Em estudos experimentais em animais, o CBD impede a dor neuropática induzida pela quimioterapia. Canabinoides aumentam a atividade analgésica de alguns opioides. Então, você consegue diminuir essa dosagem que esse paciente está utilizando. E ainda falando em cuidados paliativos, né, e no fisioterapeuta, no terapeuta ocupacional, quem é a equipe que está ali nesses cuidados com esse paciente? Né? Quem são os profissionais envolvidos nessa equipe? O fisioterapeuta, na UTI, está lá 24 horas por dia. Né? Se for num sistema de home care, em atendimento domiciliar, numa internação domiciliar, muitas vezes o fisioterapeuta está ali com o paciente de 2 a 3 vezes no dia, ou pelo menos uma vez no dia, 5 vezes na semana, 7 vezes na semana. Já teve paciente de eu fazer atendimento de manhã e à noite uma semana inteira. Né? Porque aquele paciente precisava de cuidados maiores. E aí, quando a gente pensa nessa proximidade profissional da saúde, paciente, proximidade com a família, com todo o ambiente envolvido, olha quantas coisas se abrem para a gente poder modular, além de somente, entre aspas, a prescrição. Eu não vou só prescrever para o meu paciente, eu vou acompanhar dia após dia como ele tem ficado. Né? Como está essa evolução, como estão os sintomas, sejam eles quais forem. A gente tem a proximidade com a família o tempo todo, com o seu ambiente. Então, quem melhor para ajustar a dose do que quem está ali periodicamente com o seu paciente? E aqui eu trago outra especialidade, né, da fisioterapia, fisioterapia desportiva, e a gente vê atletas, né, utilizando cada vez mais o canabidiol, usando cada vez mais pomadas, gel, tanto num pós-treino, numa pós-prova. E isso é interessante porque é uma dúvida grande. Eu não sei se alguém aqui já está pensando, atleta, mas como assim atleta? Né? Atleta de ponta, de alto nível. E o doping, como é que está isso? Né? Isso eu recebo essa dúvida sempre, e aí eu trouxe também para a gente conversar. Na fisioterapia desportiva, estamos constantemente em contato com os atletas. Quem assiste aí futebol vê, na hora lá do campo, né, aquela corrida toda para lá e para cá, houve um trauma, alguém se machucou. Quem é que entra para contato imediato? É o fisioterapeuta. Né? Então, quando a gente pensa nisso, além da preparação, obviamente, que esses atletas têm antes, né, depois, constante, e o fisioterapeuta está ali inserido o tempo inteiro. E aí, em contato com os nossos atletas, podemos perceber as alterações musculoesqueléticas imediatas, dor tardia pós-treinos, favorecer o ganho e recuperação de massa muscular. E aí, quando a gente pensa no atleta de alto nível, né, no atleta olímpico, no atleta de Copa do Mundo, tem o doping.
né? E como é que fica em relação a isso? Né? Tem a regulamentação pela UADA, não sei se é assim que se fala, né? WADA, que é exatamente esse recorte que eu trouxe aqui. Como é que isso está hoje? Né? A última alteração foi em 2021, para a última Olimpíada que teve, e o canabidiol ele está liberado, no caso, para utilização. Agora, o tetrahidrocannabinol, que é o THC, não. E aí a gente esbarra numa problemática, né? Porque eu preciso de um produto que seja isolado, né? Livre 100% de THC, para esse caso específico de atletas de alto nível que vão passar por esse exame. Né? Só que tudo é construído. Até 2020, o CBD também estava na lista dos proibidos. Né? E aí, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, muitos para-atletas levaram as suas receitas, né, os seus relatórios, dizendo que já utilizavam canabidiol há muito tempo e que precisavam, e que é um medicamento. E aí foi feita essa alteração, que a gente também pode construir isso para mudar e, em breve, tirar o THC. Porque a gente sabe que o THC ele não é o vilão. Né? Ainda mais se modulado junto com o CBD, num óleo, né, rico, concentrado, balanceado, ele vai ter os seus efeitos ali controlados. Mas isso daqui é importante a gente conhecer, né? Porque existem essas dúvidas. Então, a cannabis no esporte deixou de ser considerada droga alucinógena e passou a ser vista como benéfica para os atletas. Vale lembrar que é o uso do canabidiol isolado, como eu falei, sem o THC. Porém, para os esportes que não seguem essa regulamentação, como as lutas, por exemplo, as pessoas podem utilizar. E vocês sabem que lutador sofre, né? Então, é trauma em cima de lesão, em cima de trauma e outra lesão. Então, nada melhor do que esse controle, essa recuperação feita de uma maneira eficaz e natural. Eu trouxe aqui, falando, né, em paraatletismo, um futuro atleta já está inscrito na comissão, né, do paraatletismo aqui do Rio de Janeiro, meu paciente. Como é que eu faço aqui para passar esse videozinho? Ih, não ficou. Ai, não ficou. Puxa vida. Bem, ele é o Johnny, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui a diferença de uma perninha para outra. Né? Ele nasceu com diversas malformações, diversas. Ele não tem os dedinhos das mãos, ele não tem os dedos dos pés. Ele nasceu com agenesia de tíbia. E aí passou por diversas cirurgias, hoje ele tem 15 anos, passou por diversas cirurgias para conseguir uma extensão do pouco osso que tinha ali nessa perna, né? E aí conseguiu esse resultado. Nasceu com o pé torto congênito e fez 3 cirurgias também para acertar. Não sei se dá para ver aqui, ó, não tem os dedinhos formados. E aí, pasmem, né? É um corredor. Esse rapazinho aqui, ele já vai começar a participar de algumas competições em 2024. E, por essas deformidades, né, no membro inferior dele, ele usa uma prótese, né, com 12 centímetros de altura para dar um suporte maior para esse pé, para ele conseguir correr. Mas as alterações posturais acontecem, não tem como. Né? Então, ele já tem um desviozinho de coluna, um desvio de quadril. E aí, ele sente, né, fadiga muscular pós-treino, porque ele está começando a treinar agora, ele é um atleta recente. Ele fica ansioso com os treinos, porque todo atleta ele precisa se dedicar muito, né? E há uma cobrança por trás disso. E, às vezes, essa dedicação também requer um afastamento da família. Então, às vezes, quando a gente pensa no atleta, a gente pensa só no muscular, no corporal, e não. Existe uma cobrança muito grande, né, mental, até para que ele possa focar, né, nos resultados, focar no desempenho. Então, ele já começou o tratamento também com canabidiol. E, em breve, vocês vão
ter mais notícias sobre ele. Que pena que o vídeo não passou. Vai colocar? Pode colocar. Ah, tá. Eu vou passando, então, aqui, eu já mostro o vídeo do Johnny. Né? Aqui, falando mais uma área da fisioterapia, fisioterapia pediátrica, atendemos crianças típicas e atípicas, crianças com síndromes genéticas, transtornos do neurodesenvolvimento, alterações posturais. O fisioterapeuta pediátrico ele atua dentro de escolas, atua em consultórios, clínicas, hospitais, avaliando, diagnosticando e tratando as mais diversas disfunções. Práticas integrativas e complementares à saúde. E aqui também é um videozinho, que aí você vai conseguir passar depois tudo junto. Né? Essa daqui é a doutora Andréia, ela é fisioterapeuta, ela é de Petrópolis, uma querida, e ela tem implementado no espaço que ela tem, maravilhoso lá em Petrópolis, todo esse conhecimento da prescrição dos fitocannabinoides, mas trazendo para o ambiente terapêutico, né, para o momento do atendimento. Então, o paciente utiliza o seu óleo previamente prescrito, previamente calculado a dosagem, ela utiliza cremes, utiliza o gel à base de cannabis também, para que aquele paciente possa sentir e se beneficiar dos efeitos terapêuticos. Quando a gente pensa, por exemplo, num pós-operatório de joelho, né, a gente sabe que é complicado, é doloroso, há bloqueio articular, né, até conseguir recuperar todo o movimento desse teu paciente, colocá-lo de pé. E aí entram todas essas questões também, o medo, a ansiedade. Poxa, eu já estou tanto tempo sem andar, eu vou ter que andar de novo. Será que eu consigo? Será que eu vou cair e me machucar? Então, você consegue ir trazendo para esse paciente uma tranquilidade melhor, quando você associa os fitocannabinoides a todo esse processo de recuperação dentro da fisioterapia. Também é um vídeo. Essa daqui é a doutora Carolina, ela é fisioterapeuta também, e também é mãe de uma criança com autismo. Né? Esse daqui é o Diego, ele tem 13 anos, por mais que ele seja grandão, ele tem 13 anos. E aqui, vocês vão poder ver quando passar o vídeo mais à frente, é simplesmente o Diego batendo sua cabecinha na parede, infelizmente. Né? E, durante um bom tempo da vidinha do Diego, ele ficou assim, no quarto, dentro de casa, não conseguia sair, não conseguia mais frequentar a escola, não conseguia fazer suas atividades físicas, e só assim, batendo a cabecinha na parede. E depois que a doutora Carolina foi para uma capacitação nossa no CREFITO 2, aprendeu sobre cannabis, percebeu todos esses avanços em estudos, ela se sentiu pronta para dar mais esse passo. Ela falou, poxa, eu preciso entender, eu preciso aprender para ajudar o meu filho. E, a partir daí, ela também começou a ajudar outras pessoas através da prescrição dos fitocannabinoides. Conseguiu diminuir muito as demais medicações que o Diego utilizava, conseguiu muito mais controle motor, força, tranquilidade, socialização. Ele começou a aceitar sair de casa, e aí sim ela conseguiu, como fisioterapeuta também, ir trabalhando outras atividades físicas com ele, ao ar livre, né, contatos com outras crianças, com outras pessoas. E tudo isso, gente, vai acrescentando, tijolinho por tijolinho, na construção de uma saúde global. Porque a gente sabe que a saúde ela é feita por todos esses pilares. Né? Socialização, momento de socialização, de lazer, uma caminhada, um exercício físico, momentos de relaxamento, alimentação saudável, sono adequado. E se você for parar para pensar o quanto a cannabis vem a colaborar com cada item desse. Reguladora de apetite, cannabis. Adequação de sono, cannabis. Né? É para tudo? Não. É para todos os pacientes? Não. Avaliação criteriosa, aprofundada, anamnese, sempre é necessário. Que aí você vai conseguir identificar quem é o seu paciente elencável para esse tratamento. Esse daqui é o Pietro, também paciente.
né? Esse é um relato da mamãe. O Pietro ele tem uma junção de 2 síndromes raras, não tem um diagnóstico fechado, porque as alterações genéticas são grandes, e não tem como traçar ainda qual é a síndrome genética que ele tem, porque ele tem muitas características de síndromes diferentes, né? E, além disso, o Pietro ele também é uma criança no transtorno do espectro autista. O Pietro ele não andava, ele só ficava na cadeira de rodas, ele também tinha um comportamento agressivo, ele tinha movimentos repetitivos com o corpo, ele tinha diversas disfunções motoras, sensoriais. E, a partir do uso do canabidiol, em 4 meses, o Pietro começou a andar. O Pietro, hoje, já socializa, já sorri para os amiguinhos, já consegue ir para a escola, que ele passou aí esse ano, ele não ia. E você nota que uma criança feliz, que está inserida no ambiente que a criança tem que estar. Quando a gente fala de inclusão, é exatamente isso. Qual é o ambiente que toda criança deve frequentar? Escola, lazer, parquinho, cinema, teatro, não é isso? Festas. Então, quando a gente fala de inclusão, é conseguir que a criança se sinta bem. Porque inclusão não é só abrir as portas e falar, pode entrar. Isso não é uma inclusão efetiva. Ah, você é bem-vindo aqui, eu tenho uma rampa para você subir. Isso não é inclusão. Quando a gente fala de inclusão, é isso. Se sentir pertencente. E isso é algo que nenhuma medicação de tarja preta faz com o nosso cérebro. Por que eu busquei estudar neurociências? Para eu entender exatamente quais são as conexões que acontecem. O que acontece? Que neurogênese é essa? Porque também há um mito, que a maconha mata neurônios. A gente ouve falar isso a vida toda. E não, ela cria novas sinapses. Ela cria novas possibilidades de redes neurais. E é isso daí. O resultado é esse. O resultado é uma criança que agora está andando. O resultado é uma criança que agora está conseguindo se alimentar bem com a própria boca, que está socializando e conseguindo estar numa escola. Participar de algumas festinhas, de alguns momentos de lazer. Conseguiu colocar aí o vídeo ou não? Sim, pode falar. Pois não. Em relação ao fígado, que a gente já tinha comentado anteriormente, como é que a gente consegue fazer esse acompanhamento de tempos em tempos, fazendo algum tipo de exame específico, porque existe essa preocupação também? Sim, é necessário, claro, o acompanhamento antes, durante e depois, principalmente se esse nosso paciente utilizar outros medicamentos. For um paciente de polifarmácia, que você pergunta, utiliza algum medicamento? E ele puxa aquela lista, assim. Paciente de polifarmácia, é um paciente que utiliza anticonvulsivante. Então, você precisa, sim, controlar, com os exames, todas as questões hepáticas. Porque, assim como outros medicamentos, vai ser metabolizado. E isso precisa ser controlado para saber a absorção, interações medicamentosas. E isso faz parte de critério de formação, por exemplo. Nos cursos, tanto na pós-graduação que eu fiz, quanto em outros cursos, no curso que eu dou para os fisioterapeutas, inclui toda essa parte. É necessário, sim. Bem, enquanto o vídeo não consegue, eu vou ler essa frasezinha aqui, que eu acho que vai fechar com tudo que a gente conversou hoje e com tudo que a gente luta. E quando a gente fala de luta, não significa que estamos em uma derrota e buscando vitórias. Não. A gente já está tendo vitórias. A gente poder estar num ambiente acadêmico aqui, numa universidade, no Rio de Janeiro, Niterói, com profissionais de saúde, com pessoas, com possíveis pacientes, com pessoas dando seu relato, como a mãe da criança autista aqui na frente. Isso já são avanços enormes. A luta existe, mas para que os avanços continuem, para que os paradigmas sejam quebrados, para que o preconceito, de uma vez por todas, que a gente sabe que não vai acabar de uma vez por todas, mas que a gente consiga, com informações claras, porque é só assim que a gente vai conseguir diminuir o preconceito envolvido. Falar que é uma planta,
que tem, né, realmente efeitos terapêuticos excelentes, comprovados cientificamente. E, além disso, né, além da ciência, dos estudos científicos, dos artigos, das revisões, a gente precisa ouvir as pessoas, o relato dos nossos pacientes, a vivência de cada um. Porque o sistema endocannabinoide, ele é muito individual em todas as suas particularidades. A gente pode ter a mesma prescrição, o mesmo óleo, a mesma concentração, a mesma dosagem, para mim e para você. Em você vai ter um efeito, em mim vai ter outro. Eu vou perceber efeitos terapêuticos X e você outro. Então, essa individualidade, ela é muito importante nessa hora mesmo de critérios, né? Qual é o fitocannabinoide que eu vou prescrever? Porque tem vários, né? Tem várias junções, tem CBD com THC, CBD com CBG, com CBN, tem um que é com uma concentração maior de THC, outro com a concentração menor, e tudo isso a gente precisa avaliar. E isso não vai estar lá no ensaio feito lá nos Estados Unidos, com uma população de lá, sabe, que não vive a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, que não vive a nossa vida, que não come o que a gente come. Claro, a gente precisa dessa ciência, desse número grande de estudos. Sim, precisamos. Mas a gente precisa ouvir atentamente a dor. E a dor que eu falo é o problema, né? O problema de cada um. A utilização consciente, prescrita e acompanhada pelo profissional de saúde. E, a partir daí, ouvir o relato de cada paciente, como se sentiu, como tem ficado, como tem desenvolvido. Até porque esse ajuste de dosagem, ele não é feito mensalmente, ele não é feito trimestralmente, é ali, a cada 3 dias, a cada 1 semana. No mesmo dia, às vezes, você traça um plano e, opa, não é bem assim, essa pessoa hoje, quem nunca, né? Hoje eu amanheci mais indisposta. Hoje eu amanheci com menos dor. Será que eu preciso daquele nível alto que eu estava utilizando? Então, essa preocupação da escuta atenta do paciente é importantíssimo. E nessa justificativa, né, que a doutora Roberta abordou, o que o CREFITO 2 vem estimulando é que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais abordem, se preparem, né, porque as doenças neurológicas, como no geral, elas recebem aquele carimbo. O paciente está no espectro autista ou tem alguma doença neurológica e esquecem de tudo que acontece com qualquer um de nós. E muitas vezes o profissional é especialista em um determinado segmento, mas ele não atende um autista, porque ele tem que ter muito mais do que só a especialidade dele. Né? Aquele paciente ali no espectro autista, ele é um polipaciente dentro de uma mesma consulta. Então, ele tem que ter outras ferramentas para poder atender. E aí mostrar que, além de estar acolhendo esse paciente, que não é só o paciente, né? É uma família, é um paciente diferenciado, que vai valorizar muito esse atendimento dele, e que provavelmente ele, que algumas vezes está reclamando que o mercado está saturado, se ele se preparar, ele vai estar reclamando que não tem mais espaço na agenda dele. Mas, para isso, não tem como se aventurar. Né? Para isso, ele tem que estar preparado de fato, porque os pais dos autistas já se prepararam muito, né? Por falta de assistência. Né? O número de diagnósticos aumenta e o número de profissionais de saúde, no geral, não aumenta, não acompanha, né, o número de diagnósticos. Né? A previsão para, acho que 2030, que seja a cada 2 nascimentos, tenha diagnóstico de autismo. Né? Então, onde estarão esses profissionais preparados? Né? Em 2030, deveríamos estar todos, né, preparados dentro de cada segmento.
acho que não vai rolar o vídeo não. Não deu aí, não. É que o computador aqui é bloqueado para algumas coisas. Ela não está deixando baixar o vídeo. E aquele caso, né, que você ia mostrar, que foi emocionante, foi na primeira capacitação que nós realizamos no CREFITO 2. Né, a mãe chegou para a Roberta, falou do caso dela, desse jovem, né, de 12 anos, tinha essa condição e começou a se consultar e fazer o curso da doutora Roberta. E em 2 meses, né, na sequência do vídeo, a criança está interagindo num parque com outras crianças. Então, isso não se trata de um paciente, né? Você restabelecer uma rotina simples dentro de uma família, né? E aí, gente, agradecer a atenção. Vou finalizar agora. Realmente, eu gosto de sempre colocar esse pensamento, né, para as pessoas que eu tenho a chance de conversar, assim como eu estou conversando com vocês. Quando a gente pensa enquanto profissional, né, enquanto profissional como ramo de atuação, claro, abre um leque, né, mais possibilidade. Quando eu penso na família que está aflita, precisando de atendimento, de aconselhamento, de uma consulta, né, para essa prescrição, para esse acompanhamento terapêutico, tudo isso é muito bom. Só que quando a gente olha num olhar mais amplo e a gente pensa nessas gerações, nos próximos anos, né, e trazendo para a minha realidade de maternidade atípica, vou falar exatamente sobre o autismo agora, a gente vê resultados fantásticos, né? Resultados de crianças não verbais que começam a verbalizar, crianças que não andavam e começam a andar, crianças com seus distúrbios sensoriais muito mais minimizados e possíveis de poder vestir uma roupa. Olha que coisa simples para uma família típica, né? Vestir uma roupa numa criança, pois é. Para a família atípica, não é. Para que a criança consiga comer. Então, toda essa modulação que os fitocannabinoides nos trazem quimicamente, né, dentro do nosso cérebro. A gente não está falando assim, olha, é um efeito energético. Não. A gente está falando de química, de neurotransmissores e receptores. Isso, de fato, acontece. E só nos traz benefícios. Desde que orientado, feito de uma maneira consciente, com o apoio da família, com esse acolhimento humanizado, respeitoso. E aí, quando a gente consegue pensar nisso tudo, e a gente olha lá na frente, quantas crianças, né, que hoje estão tendo acesso a esse tratamento, e lá na frente podem ter um desfecho totalmente diferente, né? Um desenvolvimento com muito mais autonomia, uma pessoa que futuramente, né, vai ser um adolescente, um adulto, que poderia, se não tivesse tido acesso a esse tipo de tratamento, por exemplo, está cada vez mais, e é isso que essa fisioterapeuta, Carolina, ela fala do filho dela, que com 13 anos ele já utilizava 8 ou 9 medicamentos por dia. E já estava nesse grau de não conseguir sair de casa, não conseguir ir na escola. E aí, olha como a gente modifica a vida de uma pessoa. E quando a gente pensa em abranger, né, mais profissionais, mais pessoas que entendam, que queiram dar a cara a tapa para vir na frente e falar e conscientizar a população, é isso. É porque a gente pensa na sociedade como um todo. E lá na frente, não foi um Diego só. Não foi um Pietro só que a vida foi modificada. Não foi um João só que a vida está sendo modificada. São muitas pessoas e famílias tendo acesso cada vez mais a tratamentos que trazem benefícios. E lá na frente, a gente vai colher esses frutos. Então, trabalhar com cannabis, trabalhar com maconha não é fácil, né? Ter esse ativismo não é fácil. A gente recebe críticas, a gente recebe olhares, a gente recebe denúncias no Instagram, quando a gente tenta veicular uma publicidade para falar sobre, né? Vocês sabem muito mais disso do que eu, talvez. E assim, então, é isso que eu quis trazer para a gente conversar hoje. Vou finalizar aqui com essa frase, tá? A mudança, ela não acontecerá
se nós esperarmos por outra pessoa ou por algum outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos. Nós somos a mudança que buscamos. Obrigada. Olá a todos. A Marilene teve que sair, né, por um compromisso que ela tem em São Paulo, e a gente já estamos chegando no nosso encerramento. Eu queria abrir para mais uma pergunta, se alguém quiser fazer. Sobre a forma, né, se as pessoas, para terem acesso, se qualquer pessoa vai poder ter, se o SUS vai entrar com uma parte, porque a gente sabe que a população aqui de São Gonçalo, por exemplo, que é um município colado, é muito precária, né? Então, muita gente não tem dinheiro e eles buscam mesmo as informações, e o que a gente pode estar ajudando, como eu faço parte da Comissão Especial dos Direitos dos Autistas de São Gonçalo, eu sou muito procurada. Então, tudo que eu tiver de informação para poder ajudar, eu agradeço, tá? Se você puder me responder. Obrigada. Vou pegar mais uma aqui, aí responde as duas. O meu não é nem pergunta, não. O meu eu quero agradecer por essa mesa, porque, como você falou, né, nós somos mães de autistas, somos mães de João, o meu é João Bernardo. E aí eu queria só agradecer por essa mesa, porque, como você disse, vocês são profissionais que, de repente, lidam 2, 3 vezes por semana com uma criança, que, de repente, o neurologista vê a cada 3 meses. Você, né, deixar o seu tempo se abrir para estudar sobre um tema que, de repente, a sua fala vai tocar o coração daquela mãe para ela falar para o médico, olha, para de dar 8 remédios para o meu filho, vamos dar um. E aí, com o seu estudo, né, com a propriedade que vocês têm hoje, e com esse acesso que, de repente, tem várias vezes na semana, conseguem chegar em outras mães e assim passar para outros médicos. Obrigada. E aí, no caso, é até isso, né? Não precisa nem passar para outros médicos, não, né? Somos os profissionais que já vai prescrever, que já vai fazer o acompanhamento terapêutico com aquela criança, com aquele idoso, com aquele atleta, né? E essa proximidade só facilita. Obrigada. Respondendo à pergunta da doutora Cláudia, sobre... No início da minha fala, eu falei sobre política, né, gente? A gente acaba falando que eu não gosto de política e tal. Tudo é política. Por exemplo, municípios já estão fazendo os seus projetos de leis, né, para que seja distribuído pelo SUS gratuitamente o canabidiol para as pessoas que forem, para as pessoas que necessitarem, né? E aí, esse projeto de lei, quando ele é construído, nós estamos, né, nos inserindo cada vez mais para que, por exemplo, a sua pergunta, eu sei que foi direcionada ao fisioterapeuta, que você é fisioterapeuta, e aí esse projeto de lei sendo construído com tudo isso que a gente conheceu hoje, não reduzindo a área da saúde a um profissional só, que aí não deixa só preso nele essa possibilidade de prescrição, né? Quando está escrito ali que no município de São Gonçalo vai ser distribuído no SUS aos pacientes, não sei, aí cada município está elencando paciente com autismo, Parkinson e Alzheimer, né? Paciente X, com a prescrição do profissional legalmente habilitado, ponto. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele vai poder prescrever para os seus pacientes daquele município. Então, tudo isso é construído, né? A judicialização, a gente tem 2 formas: judicialização pelo SUS, para que o SUS arque para aqueles pacientes que não podem custear o tratamento, e a judicialização para que o plano de saúde arque, né? E tudo isso muito descrito no relatório do profissional, do fisioterapeuta. Tudo isso muito descrito na nossa receita, porque na receita a gente não prescreve canabidiol. A gente vai prescrever o óleo da Abra-Rio, que contém THC com 20 miligramas, ou o óleo da Abra-Rio, que contém CBD. Isso tem que constar na receita. Então, vai ser aquele produto, né, especificamente. Então, as judicializações, elas acontecem
E também, assim como na odontologia está começando a conseguirem com a prescrição do dentista, também já é uma realidade nossa. Eu já tenho uma judicialização de um paciente com a minha prescrição, com o meu relatório, e com o meu número de CREFITO, obviamente. Então, tudo isso é construído. E a gente precisa ir colocando isso para frente cada vez mais para o benefício de toda a população. E aí, só complementando, o direito já é constituído, é um direito da população ter o acesso. O dever é do Estado. Então, enquanto o CREFITO 2 vem buscando, já teve reuniões em São Pedro da Aldeia, em Volta Redonda, nós estivemos lá fazendo capacitação uma semana antes deles começarem a distribuir, outros municípios, para que eles se preparem, porque é um tratamento que ainda é caro, e ainda temos várias realidades que acabam seguindo de forma separada. Hoje, nenhum município, na realidade, consegue estar distribuindo, porque o Tribunal de Contas da União não permite que o município compre da associação, porque a associação não consegue comprovar o que tem dentro do frasco. Ele também não consegue comprar pelo óleo importado, porque o óleo importado é compra individual. E ele vai ter que comprar no lote para todo mundo, não tem como ficar comprando para cada um. Então, não há esses entraves administrativos, têm que ser resolvidos, para que, de fato, a população tenha acesso. As leis que são o alicerce disso tudo estão acontecendo, e acredito que, em pouco tempo, esses entraves aí vão estar sendo alinhados, E aí existe, outras discussões aí que durante esses dias aqui se levantou, de valorizarmos a produção nacional, uma vez que os óleos são todos importados, e aí existe a questão econômica, financeira também. Se a gente pega a realidade em diversas partes do Brasil, em Pernambuco, no mesmo... a dificuldade lá já é muito grande, e aí o pequeno agricultor ele já tem a sua roça ali de algum vegetal que ele planta, e do lado tem a roça também da cannabis, que ele vende ali de forma clandestina, por muitas vezes é preso, apanha, tem várias crianças com sequelas de apanharem da polícia, mas que acabam vendendo aquilo para que seja extraído o óleo. Vendem a planta para extrair o óleo. E isso é justo? Não é justo, mas isso tem que existir ainda muita mudança, mas o movimento cresce exponencialmente, com o apoio da OAB, de diversos órgãos, e tudo isso, como eu falei, o foco principal é a nossa população, é ela que tem que ser o único pensamento, e os demais profissionais somente serão o meio. Muito obrigado. Acabou que eu não me apresentei, meu nome é Diogo, sou diretor-geral da associação. Agradeço aos profissionais da mesa e eu quero dizer aqui que o nosso simpósio foi um sucesso, a gente trazendo um tema, a gente conseguindo falar um pouco da planta, falar da saúde, falar da legislação. Então, eu só tenho a agradecer aos colaboradores, diretos e indiretos, para estar realizando esse evento aqui. Então, a gente encerra tudo certo.